Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Quinta Dimensão Cast, esse podcast maravilhoso que te leva para a quinta dimensão. E hoje eu, como sempre, estou com ela... Moriá Vélez. Eu não tenho nada pra dizer hoje, Carol, desculpa. Ela está sem palavras. Vocês Estou. percebam que ela está sem palavras porque o assunto do vídeo de hoje, bem como muito pedido Sim. nos vídeos passados, é falar sobre casos ufológicos. A gente já Sim. falou sobre casos sobrenaturais, agora a gente vai falar de casos de ETs. Que a gente sabe que E vocês o gostam. que melhor... A gente sabe que vocês gostam, a gente gosta de falar de ET, e a gente vai contar causas aqui. Sim. Causos pessoais, causos não pessoais, medos, traumas, vamos contar tudo. Sim. E depois nós queremos saber também os comentários de vocês ali nos comentários, tá? Se vocês quiserem contar o caos aí também, vocês contam também. Isso, a gente quer saber verdade? o comentário de vocês ali no comentário, comentando. Isso, porque eu Também. sou super essa pessoa prolixa sem vocabulário. Então vamos lá, Moriá. Vamos deixar o melhor para o final. Vamos deixar os causos cabeludos para o final. Tá bom. Agora, sem ser cabeludo, tinha alguma coisa, assim, da sua vida que te causava algum tipo de estranheza com o assunto alienígena? Olha, Carol, o que eu me lembro, quem viveu nos anos 90 sabe. Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Que o cagaço que era quando você ligava a televisão ali de domingo à tarde, no Domingo Legal, e o Gugu começava a falar do tal ET de Varginha. E do chupacabra. E aí você... Era de fuder. E aí você é uma criança, já olhava aqui e falava assim, meu Deus, eu não quero. Já era pra traumatizar você desde criança, Sim, entendeu? porque era um programa inteiro, em pleno domingo à tarde, falando, olha gente, nós achamos aqui a cabeça do chupacabra. E aí você falava assim, meu Deus, essa é a pior imitação. Era um programa de entretenimento que misturava um mistério, me botava o ET e Rodolfo pra ir lá pra Varginha, pra pegar os depoimentos das pessoas. Já começava errado aí. Ao mesmo tempo vinha umas imagens macabras, e ao mesmo tempo tinha umas mulheres dançando na taça. E aí a banheira do Gugu, o que é isso? Que você parava tudo, os casos ufológicos pra banheira do Gugu, né? Exato. O ET de Varginha era interrompido pela banheira. Carol, então tinha toda essa loucura. Só que se você parar pra pensar, esse podcast é tipo um Domingo Legal dos anos 90, porque a gente vai de assuntos engraçadíssimos. Assuntos super sérios. Assuntos Moriá, muito medrosos. nós somos o Quinta Dimensão Legal, porque nós não somos de domingo. Porque a gente veio suprir essa necessidade, entendeu? Essa necessidade, né? Porque agora que nós não temos mais o saudoso Gugu. Não temos. E nem o Domingo Legal. Tem o Domingo Legal do Celso ainda. Mas não é a mesma coisa, né? Não. Nem compara. Nada a ver. Nada contra o Celso Portiolli, mas nada a ver. Gosto muito do Celso, mas não é a mesma coisa, né? Gosto muito do Celso, mas não. Não. Tipo, maior intimidade, né, Você o não Celso. é o Gugu. E aí, eu sei que me dava muito medo. Então, assim, ficava muito, muito medo. E aí começava a tocar aquela música. Sabe assim? E você ficava compenetrado naquilo. E você assim, meu Deus, vai acabar o mundo. E na verdade, durante a época do ET de Varginha, era meio que uma coisa assim. Não importava qual canal você escolheria pra colocar. Todos os canais falavam sobre esse assunto. Então, tipo, se você não estava assistindo no Gugu, à noite no Fantástico tinha matéria especial sobre o ET de Varginha. Sim. Aí ele desligava, vinha o Linha Direta, recontando os causos. Aí, não é? Aí, de repente, você tava assim de boa, de repente, pá! Independence Day na sua cara, pra você assistir. Acabou. Só pra você já tomar o Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Spielberg. Também. Na sessão da tarde, ET, o extraterrestre. Gente, os anos 90 era tudo eu tinha assim. até medo, gente, do ET. Eu tinha até medo do ET lá do Casa Telefone, porque eles ficavam fazendo tanto auê com esse negócio do ET de Varginha, que eu falava, meu, tem alguma coisa errada comigo. Tanto é... There's something wrong with me. Tanto é que eu fui assistir ET, o extraterrestre, muitos anos depois, porque eu tinha medo. E no final das contas, quando eu assisti, eu não assisto mais. Por quê? Porque eu tenho medo? Não, porque eu tenho dó. Eu choro, Carol. Então, aí que tá. Eu falei quando uma vez minha mãe falou, Carol, você tem que assistir o ET. Eu era criança. Uhum. Aí eu falei, mas eu tenho medo. Ela falou, não, mas esse filme é bonitinho.
Aí eu fui assistir, aí chorei igual uma condenada. Tá Sou vendo? eu. A gente tem essas dualidades loucas. Então, medo do ET e ao mesmo tempo. Mas olha, eu vou falar, eu tinha mais medo do chupacabra do que do ET de Varginha. Ah, é? Porque o chupacabra, ele era muito mais medonho, né? Se você for Ele era passar. perigosíssimo. E o desenho que as testemunhas... que a testemunha falava e tinha um cara especializado em fazer o desenho da aparência. E eles colocavam a foto do chupacabra e falavam, mano, isso aí não é um chupacabra, isso é capiroto em pessoa que baixou aqui. Já começa errado, combinar. porque ele chupa e, cabra. Mano, mostrava as cabras lá, tudo sequinha, sem sangue. Entendeu? Isso aí me parece sacrifício satânico, desculpa, mas era igual. Gente, traumatizava. Traumatizava muito a criança ali nos anos 90. Você falava assim, gente, eu não... Para você já ir preparando você pra vida, né? Falando, olha, a vida é isso, você vai ter que encarar. Vai. Te vira. Só vai. E então eu lembro desses causos, gente, que a gente tinha real medo dessas coisas, né? Que eram jogadas na nossa cara em qualquer horário do dia. Mas é engraçado parando pra pensar como essa época, né, 80 e 90, tinha muito disso. Né? A gente falou o ET, aí tinha o Alf, lembra o seriado do Alf? Sim, o ET Mozo. O ET Mozo, eu lembro. Aí vinha a Xuxa descendo de uma nave espacial. Porque ela não é realmente desse planeta. Não é, ela vinha da nave espacial dela. Não é. Aí tinha também, quem mais? O próprio Independence Day, que eu também tinha muito medo na época, mas hoje em dia adoro. Se passou no 4 de julho, eu tô assistindo. Nunca assisti até o final. Não? Nossa, assisti várias vezes. O 2 não é tão bom assim, mas o primeiro é ótimo. É porque eu não gosto desses filmes de guerra com alienígena. Eu acho isso tão surreal, irreal. Mas você vai gostar do segundo. Porque o segundo... Tá. Vou dar uma chance. Ele põe assim, nem todo extraterrestre é do mal. E aí, isso é bacana. O 2 é legal. Tá. Nesse ponto, ele é legal. Entendi. É igual Avengers, assim, né? Avengers, por exemplo, o Thor, ele é um alienígena. Ele e ele luta contra alienígenas. Sim. Então, tipo... Aí tem os Guardiões ali da Galáxia, né? Que amplia que também. a nossa visão pra tudo. E tem muita coisa. Tinha outra coisa que tinha... O próprio ET e Rodolfo. É que as ideias, né? O ET e Rodolfo, gente, ET e Rodolfo, que coisa de mau gosto, né? Que era aquele bullying com o pobre do ET. Gente, era um bullying. Ele morreu, né? Ele morreu, infelizmente, ele morreu. Mas era tudo. Aí tinha o Arquivo X, né? Gente, Arquivo X não dava pra mim. Ai, pra mim também não. Olha, eu morria de medo. Eu assisti um episódio só que tinha um alienígena embaixo da mesa. Até hoje eu lembro da cara daquela demônia. Eu me lembro que passava... Hoje em dia, toda vez que eu entro aqui no meu escritório, eu olho embaixo da mesa, assim, ó, pra ver se ela tá... Ai, que horror. Eu lembro que era à noite que passava no SBT, e aí era mais ou menos assim, Simpsons, e aí passava o Arquivo X, e eu me pelava de medo. Começava a musiquinha... Gente, mas Arquivo X não era para amadores. Não era. Inclusive, eu preciso retomar, né, hoje em dia... tentar agora assistir. Assistindo com uma outra visão, sim. Né? Talvez a gente não tenha tanto medo. Porque Arquivo X também... Aí vai ver, não dorme por 6 semanas. É verdade, às vezes eu vou me deparar com coisas que eu nem queria e falei assim, pra mim deu nem aqui. Nem precisava. Então assim, a gente já vem de uma geração, né, Carol, que era extraterrestre, né? Vamos combinar. E também, eu frequentei muito a cidade de Varginha, porque minha tia morava lá. Então, Varginha tem... Moriá, você tem que fazer um passeio qualquer dia pra lá. Eu preciso. Você tem que ir lá ver a nave que fica acesa no centro. Tem um ET segurando o estado de Minas Gerais. Tem todo um turismo ufológico. Vou pôr na minha lista de passeios. Sim, wishlist, Wanderlust. Você tem que fazer um passeio pra lá. Viu, gente? A gente tá com uma pessoa que viveu ali de perto a coisa. Viveu o ET de Varginha. Conte pra nós, Carol. Então, eu não só fui... Não, é porque minha tia morava lá e ela sabia de todos os babados que o exército não falava. E aí ela me contava tudo. E eu me pelava de medo. Tipo, ela morava atrás da mata do ET, que foi onde o OVNI caiu de fato, e o alienígena, o que sobreviveu, foi levado para o hospital. E ela conhecia a enfermeira que tecnicamente trabalhava no hospital na data que o alienígena chegou, e a mulher confirmou que era real. E eu não tenho nenhuma dúvida de que seja real mesmo. Porque exército, Moriá, não é pra qualquer coisa, entendeu? Aqui na Polônia, os caminhões do exército passam pra lá e pra cá, fazendo treinamento o dia inteiro. Mas eu nunca vejo eles assim, sabe, num lugar só, assim, por uma questão de segurança pública ou pra qualquer coisa. Não, as coisas, tipo...
Essas coisas são utilizadas quando precisam. Ninguém chama o entendeu? exército pra coisa pequena, né? Vamos combinar. Tipo, vamos chamar o exército porque vai ter, prefeito vai fazer um comício. Não, chama-se a Polícia Civil. É verdade. Então, o exército, pra mim, já é uma alerta ali de que tem alguma coisa. Exército, aeronáutica, marinha, todas essas patentes, né? Já são, pra mim, um detalhe ali de que tem alguma coisa acontecendo. Mas agora contando causos, Moriá, Sim. você tem algum causo ufológico para contar pra gente? Olha, eu tenho um causo muito estranho que eu não sei se é uma memória, eu não sei se é um sonho, o que, de certa forma, pode ser uma memória, não é? Sim. Mas eu tenho... Porque os sonhos na quarta dimensão não fazem diferença se é memória ou se não é. Aqui é a quinta, a gente já tá uma a mais, mas enfim. Mas eu tenho essa imagem na minha mente, essa lembrança, que sou eu, num sítio, sentada assim, perto da cerca do sítio, né? Que tem aquelas cercas do arame farpado que divide ali o espaço pro gado e tal. E aí tá tudo escuro, mas tá tendo uma festa junina. Porque sim, eu não sei porquê, mas a minha família, quando a gente era criança, frequentava um sítio, acho que de uns parentes do meu tio. E nesse sítio fazia festa junina. Sabe, assim, umas coisas bem assim, sabe, Carol? Sei, acho isso muito legal. E assim, eu era muito criança, devia ter uns 4 anos, eu não me lembro muito bem. E eu tenho essa memória minha neste lugar, nesse sítio, nessa situação de festa junina, e eu olhando pro nada, assim, pro escuridão, porque onde não estava iluminado por causa da festa, é um breu, né? É um breu, breu. Não tem luz pública, né? Geralmente iluminação pública, esses lugares assim. Não tem nada. E aí eu olhando pra esse breu todo, e na época eu não sei, eu pensava que era, sei lá, que eu tinha visto o Saci Pererê. Não sei por quê. O que não deixa de ser também, pode ser. Assim, colocou na minha cabeça, na minha memória, eu falava assim, eu vi Saci Pererê. Brincava com essa memória. Tem uma explicação ótima, termina. Eu falei assim, não, besteira, coisa de criança, né? Só que aí você parando pra pensar, né, Carol? Pra analisar. Pra analisar, será que não tinha realmente um ser ali? Não tô falando de Saci, mas não tinha algum ser. O que você viu exatamente? Então, eu não me lembro do que eu vi, mas eu tenho uma memória de que alguma coisa me prendeu a atenção ali. Olha só. E aí vem aquela coisa, aquela sensação que você tem. Foi sonho? Não foi? Foi imaginação? Não foi? A memória. Abdução, linda, você a sabe, memória, né? Então, a memória na minha cabeça ficou completamente embaralhada. Hoje em dia já não sei o que foi. Olha, abdução. Posso falar assim de caso sabido, que quando a memória é confusa, é a abdução. Olha só. Eles te devolveram ali e falaram, foi Saci Pererê. Porque era o que você conhecia no teu ouvido. 4 anos. Saci Pererê. E você botou aquilo pra dentro e até hoje. Talvez uma terapia de hipnose com regressão te levaria até o momento presente. Muito. Você saberia. Você saberia o que seria. E aí você maravilhosamente descobriria, entendeu? Provavelmente, Carol. Porque, olha, é uma coisa estranha. E assim, curaria um trauma também, né? Porque se foi uma abdução, foi um trauma. Então. E o que isso pode ter me trazido depois, né? Porque perceba, quantos anos você tem? 20? Eu tô com 27. Isso faz muito tempo. E você tinha 4 anos, então você faz 23 anos e você nunca esqueceu. Muito estranho, não é? Então é uma memória traumática. Sim. E pode perguntar para meus pais. Essas coisas estranhas, assim, que não tem explicação, assim, elas são muito bizarras. Deixa eu contar uma história ufológica de sítio também, já pegando nessa vibe. Inclusive, pode perguntar para meus pais, minha família, que eles lembram dessas festas que a gente tinha nessa casa desse parente, que eu nem sei quem é o parente exatamente, Carol. Então, assim, eu estava nesse lugar. Em algum momento da minha vida, eu estava fisicamente, sim. Realmente, essas questões de abdução, a pessoa não lembra mesmo. Aí, então, descobrimos. Não te julgo. Agora, falando sobre uma memória ufológica de sítios, eu tinha uma amiga, muito amiga minha, ela foi muito amiga minha até a 8ª série, porque depois da 8ª série ela se mudou para o sul, que ela tinha um sítio.
E daí a gente sempre ia pra esse sítio dela, tal. E aí a gente ficava na varanda do sítio. Sabe aquelas casas que tem uma varanda enorme em volta da casa Ai, que inteira? gostoso, acho bonito. Era esse tipo de casa, também acho. Bem coisa de sítio, né? É. Sítio, chácara, essas coisas assim. E aí tinha uma varandona. E aí a gente ficava, tipo, até altas horas, brincando. Eu, ela, os primos dela, um monte de criança e tal. A gente ficava brincando. E a gente tava jogando baralho. Eu não sei jogar baralho, então eu tava de fora. Eu só tava sentada mesmo. E aí a gente tava ali jogando e tal. E tinha o corredor, assim, que dava pra um pomar. Lá no fundo era um pomar. E tava, obviamente, tudo escuro. O que não tava iluminado pela luz da casa, tava tudo escuro. Mais uma situação. Aí, eu tava sentada de frente pro pomar e ela tava, essa minha amiga, ela tava sentada bem do meu lado. Ou seja, a gente tinha a mesma visão do pomar. Uhum. E aí, do nada, Moriá, tipo, muito do nada, a gente viu uma coisa passando no pomar. Tipo Ai, curupira. ai, Deus. Podia ser também. Já deu aquele friozinho. Só que era uma coisa que eu vi perfeitamente a coisa, entendeu? Tipo, não era assim, eu acho que eu vi, ou eu. Porque eu já tinha, tipo, sei lá, 15 anos, mais ou menos, né? Então é uma memória ainda recente. E eu tenho certeza do que eu vi, entendeu? E era tipo uma criatura, não sei te explicar, parecia meio polvoide, não sei, com uns tentáculos, uma coisa meio estranha, marrom. Uau. Não sei. E passou meio flutuando no pomar. E bem devagarinho. E daí, no que eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, muito... já tava frio, né? Eu fiquei muito gelada. E na mesma hora que eu vi, ela segurou no meu braço, assim, tipo... Porque ela também viu. Ela segurou no meu braço e ela falou, Carol, o que é aquilo ali? Aí eu falei, não sei, também vi. E a gente começou a chorar, tipo, igual duas crianças, sabe assim? Sabe quando o olho enche de lágrima e começa a chorar? E a gente chorou. Aí, a gente não sei de onde, os meninos estavam ali com a gente, que também era primo dela e tal, eles viraram pra trás. E no que eles viraram pra trás, eles também viram. Só que os meninos mais corajosos que nós, eles levantaram da cadeira e foram lá na direção do pomar pra ver o que era. E de frente pro pomar tinha uma piscina. E aí, eu chorando, segurando na mão dela, a gente foi até o pomar pra ver o que era. E no que a gente chegou lá, não tinha absolutamente nada. Mas a água da piscina estava mexida. Como se tivesse passado alguma coisa em cima da piscina. E depois da piscina tinha um muro. E depois do muro era tipo um descampado com montanha, várias árvores, assim. Um campo ali, né? De interior. E a gente ficou tipo... Juro, Moriá, foi a noite inteira. Eu e ela no quarto, embaixo da coberta. Morrendo de medo, porque os pais dela já tinham ido dormir. Carol, me deu calafrio só de você contar. Olha que bizarra essa história, sério. E essa história foi muito real. E, tipo, a gente ficou a noite inteira embaixo da coberta, com a cabeça coberta. A gente não conseguiu dormir. A gente ficava, nossa, mas o que... E a gente tentava, sabe assim, dentro da nossa cabeça, a gente tentava justificar pra nós mesmos, Dá uma sabe? explicação lógica. Devia ser alguém zoando a gente. Devia ser alguma criança zoando a gente. Tipo, porque os sítios em volta... Tinham outras crianças, né? E elas vinham brincar com a gente e tal. Pode ser fulano. Pode ser ciclano. Enfim. A gente não queria acordar os pais dela, porque já era muito tarde. Era tipo 1h quando isso aconteceu. E já, nessa conversa embaixo da coberta, já era tipo 4. E a gente ficou até o dia amanhecer. Enquanto a luz não entrou pela fresta da janela, a gente não conseguiu pegar no sono. E a gente dormia. Ela dormia na cama dela e eu dormia na minha cama, que não era minha cama, era a cama do irmão dela. Mas quando eu tava lá, eu dormia lá. E a gente ficou a noite inteira na mesma cama. Meu Deus. Tipo, morrendo de medo. Tipo, não solta a minha mão, por favor. Foi muito traumático. Assim, os meninos foram dormir lá no fundo, lá perto do pomar, que tinha uma edícula lá. Eles foram dormir lá e, tipo, eles não viram o que a gente viu. Eles viram só o finalzinho passando, sabe? Como se fosse um vento. Que foi o tempo de eu falar, dela segurar na minha mão, E eles levantaram pra ver, eles falaram, não, vocês estão doidas, vocês não viram nada. Só que a água da piscina fez um certinho assim no meio, como se tivesse passado um barco, sabe? Sei. Ali no meio da piscina. E era uma piscina até grande. E daí a gente ficou, tipo, com isso. Bom, enfim, eu sei que quando eu voltei pra São Paulo, né, que isso era um feriado, que eu fui passar lá na casa dela. Quando eu voltei pra São Paulo, na hora que eu fui contar pra minha mãe, eu chorei de novo. Sabe assim? Eu cheguei, mãe, aconteceu uma coisa muito horrível. E os pais dela não acreditaram na gente. Óbvio que não. Aí eu falei, ninguém acredita. Óbvio.
Aí eu falei, mãe, aconteceu uma coisa muito horrível. Minha mãe também não acreditou muito, não. Mas na hora que eu contei pra ela, eu chorei, sabe assim, tipo, porque eu tava com medo ainda, tipo, 4 dias depois, entendeu? E sempre ficou aquela memória, tipo, o que foi aquilo, sabe? Até hoje, inclusive, nunca resolvido. É um caso Gente, ufológico nunca resolvido. E eu tenho certeza absoluta que inexplicável. não era humano. Não Não era era humano, humano. não era fantasma, não era. Pode ser uma criatura da natureza, tipo um curupira, um saci da vida? Pode. Mas com tentáculos de polvo, tipo, Que era tipo de muito folclore, né? esquisito. Que É, ser é o esse? folclore do fundo do mar, só se Só for. se for. E ele Nossa, Carol. flutuava. Aí, olha, é uma coisa E louca. mais É uma uma vez coisa alguém louca. com você, né? Vale Exato, ressaltar. tipo, uma pessoa viu junto comigo. E se eu, outro dia eu tava conversando com ela, que a gente tem contato ainda. É. Tava conversando com ela, eu falei, meu, você lembra daquele dia? Aí ela falou, "Ah, Carol, eu tenho um pesadelo com aquilo até hoje em dia. Ou Olha. seja, traumatizou a gente real. Conclusão, Entendeu? né, gente? Você tá do lado da Carol Capel, você sabe que você vai passar por Você alguma vai ter coisa ali um diferente. perrenguinho, um perrengue ufológico. Você vai ver ou algo extraterrestre, ou intraterreno, ou fora da vida, ou Fora da fora realidade, da outra realidade. dimensão. Olha, Olha, eu juro que não foi culpa minha, eu só tava sentada ali. Eu juro, eu não fiz nada. a Carol, ela é a família Winchester, né? Porque Ai, gente, eu persegue, sou. persegue Eu ela. sou. Você sabe, Moriá, que na minha casa da Flórida tinha uma porta que dava no nada, né? É? Que medo. É, porque era uma caldeira que tinha lá. Ah, Era uma porta que abria assim, aí tinha uma porta e dava no nada. Só tinha uma caldeira. você acha que é do Era a nada? casa Winchester. Você acha que era do nada? Na verdade, ali é um É, era portal um pra outra portal. dimensão, igual na Sabrina, entendeu? Aprendiz de feiticeiro. Que elas entram no Eu nunca armário. ia lá, morria de medo porque tinha barata. Ai, já é motivo suficiente pra você ficar longe. Aí, se tiver ET, Motivo suficiente. então. Se tivesse um ET, eu ia lá super. Eu fazia um café pra ele. Fala, o senhor gosta de chá? Tô levando um chá. É, Agora, barata já não tá tendo, né? vamos passar, né? Hoje não. Hoje meu voto é não. Hoje não. É. Entendi. Mas, Carol, sabe Tem uma mais coisa? casos, Moriá? Hã? Você Olha, tem mais casos? agora não me vem nada em mente, mas me veio uma dúvida. Por que que esses causos, né, ufológicos acontecem muito em lugares afastados, tipo sítios, chácaras, Ai, eu sei a resposta. interior? Hã? Eu sei a resposta. Você sabe? Claro, Você pode explanar pra gente? claro, Então, com por todo prazer. favor, porque isso aqui é o que me dá aquela pulguinha atrás da orelha. Por que esses Por locais? que, Moriá? É muito mais fácil você realizar uma abdução no local onde você não tem testemunhas, principalmente onde não tem muita luz. Nas grandes cidades isso não acontece, né? Uhum. Geralmente os abduzidos são pessoas que frequentaram sítios, são pessoas que foram para lugares distantes. Olha a sua situação numa festa junina. É. Olha a minha situação na casa da minha amiga lá no meio do mato. E tem a situação da Itália lá que eu contei no podcast anterior, do barulho que a gente escutava, numa cidade muito vazia. E geralmente é sempre assim. Por quê? Porque eles não gostam de ficar dando as caras por aí, né? Porque eles podem ser identificados, né? Uhum. Hoje em dia, ao meu ver, assim, ao meu ponto de vista, as coisas que eu estudo sobre ufologia, a abdução ela não é mais física, né? Ela é mais no corpo astral. Então, ela não necessariamente, o alienígena, que geralmente a abdução é conduzida por Gray, ele precisa vir numa nave e essa nave é física, tá? Isso pode ser feito através de portais, o próprio portal da quarta dimensão, que é a dimensão dos sonhos, dimensão da projeção astral é a dimensão da meditação, do despertar da consciência, quando você sai da consciência e vai para outra dimensão. Essa dimensão ela é um lugar de trânsito, então muitas criaturas passam por ali, vêm e vão. E hoje em dia não mais, mas num passado até mais ou menos a nossa época, 90, 80, eles utilizavam a abdução física, Uhum. então realmente levava o teu corpinho bonitinho numa navezinha e tal, fazia o que tinha que fazer e depois devolvia. Então é Entendi. mais fácil você fazer com alguém que está no interior, principalmente essa galera que trabalha no interior, que trabalha em plantação, que já é mais humilde, tem menos experiência e principalmente, né, não tem para quem contar. Uhum. Porque se você conta para alguém uma situação dessa, a pessoa não acredita, entendeu? Vai achar, a pessoa é doida, a pessoa, sei lá, bateu a cabeça, caiu do berço, entendeu? Aham.
E a pessoa, ela se fecha naquele negócio de, eu não vou contar pra ninguém porque vão achar que eu sou doido. Sim. Então, além disso, tem o preconceito também, né? A pessoa acha que vão julgar ela e acaba não contando pra ninguém. Então, eu acho que é todo... Porque a abdução, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente sabem, mas a abdução, ela não é aleatória. Ela é escolhida a dedo. Então, eles escolhem a dedo o local também. Então, é uma coisa assim que isso eu sempre soube. Não sei como sei, só sei que sei. E é isso aí. Olha, tá aí a informação, gente. E olha, uma coisa que eu acho muito curioso é quando... Curioso não, eu acho interessante a gente colocar aqui. Se a coisa foi imaginada, se a coisa não aconteceu, né? Como que você... Se foi sonhada. Como que você pode guardar pro resto da vida uma sensação? Por exemplo, o caso da sua amiga, que até hoje tem pesadelo com isso, né? Com aquela situação. O meu caso, por exemplo, toda vez, Carol, que eu penso nessa imagem de um breu no sítio, ou quando eu estou na estrada, porque às vezes quando a gente precisa ir em alguma chácara, você pega uma estradinha de terra no meio do nada. Sim, e aí tá tudo escuro em volta, né? Tirando a lanterna do carro. Carol, eu posso te dizer que assim, eu não tenho medo do tipo, eu não vou frequentar esse lugar. Não tenho medo. Mas eu tenho uma sensação muito de calafrio nessas situações. Quando uma memória traumática. Quando eu olho esse ambiente rural, né? Uma estradinha de terra, você só ali com o carro sozinha, e você olha esse ambiente, eu tenho sabe assim, um negócio aqui no peito. Eu te entendo perfeitamente. Porque é exatamente isso. É o sentimento e não só o caos em si. Porque o caos todo mundo pode contar, não é mesmo? Inventar. Mas e a sensação que você tem? A sensação que você tem, ela é sua, única, exclusiva. Só você sabe o que você sente. E isso que é o curioso, e é isso que difere quando você só escuta uma história inventada por aí e escuta a história de alguma coisa que alguém acha ou pelo menos acredita ter vivido. Porque isso vai te trazer uma sensação que, olha, você pode até tentar colocar essa sensação artificialmente em você e tentar gerar essa sensação. Mas eu acho que é bem difícil, não é, Carol? Sim, você geralmente forjar as uma pessoas sensação que passam por uma experiência como essa, elas não esquecem nunca. É o teu caso, 4 anos de idade, olha só, né? Até hoje você não esqueceu. O meu caso, esse caso em específico aconteceu com 15. Tiveram outros também antes. Mas o mais interessante de tudo isso, Moriá, é que eu recebo através do direct, mensagem privada, até por e-mail. Eu recebo muitos e-mails de pessoas relatando histórias muito parecidas. Então, não é possível que várias pessoas que não se conhecem em vários locais do mundo, locais diferentes, possam relatar experiências tão similares, né? E, assim, sem se conversarem, sem ter conhecido uma outra, sabe? Então, é uma coisa que realmente causa uma estranheza, sim. Mas, ao mesmo tempo, você sente que você não está sozinho nessa. Sim, é o nosso caso. Que eu sinto. Sim. A gente nunca se viu antes dessa questão do YouTube. A nossa amizade é recente, né, Carol? A gente foi se encontrar esses anos na palestra aqui. Lá. 2018, na palestra, em 2018. Exatamente. E aí, eu comecei a acompanhar o canal da Carol também, mais ou menos em 2018. Então, é muito recente. Eu lembro, assim, que a Moriá me mandou a redação dela, que ela fez do meu curso. Aí eu respondi e fui assistir o canal dela. E olha, como também que, né, você recebe milhões de mensagens falando, olha, Carol, eu tenho um canal, né? Porque especificamente, na minha redação, que eu nem falei qual que era, nem falei, veja o meu canal. Eu só fiz a redação porque a minha rotina na redação tava que eu tenho um canal e eu tinha que fazer vídeo pro canal. Verdade. Então, eu lembro, tava escrita com letra cursiva, né? Você não digitou, eu lembro. Eu lembro até da folha, tinha alguma coisa rosa na folha. Tava tudo certo. Aí acontece o seguinte, como que de uma redação entre tantas, de um texto entre tantos, você falou assim, vou ver o canal dessa menina. Então, quando alguém me fala de canal, eu sempre olho. Mas assim, quando eu olhei o teu canal, eu gostei. Deu uma empatia, né? Não sei. Exato, eu falei, nossa, que canal legal. Sabe assim? Foi a mesma coisa quando eu vi o seu. Eu nunca tinha, ninguém me recomendou.
Eu caí de paraquedas no seu canal. Eu caí de paraquedas. Você caiu de nave no meu canal. Porque aqui a Total. gente tá falando de temas ufológicos. Eu saí que nem a Xuxa, de dentro da nave, toda a fumaça em volta. Com fumaça, mas tem que tomar cuidado que pega fogo. Upa! E aí... Upa, né? Que tipo de reação é essa? Desse upa. Eu gostei, eu achei bem naturalzinho. E aí também, caí de paraquedas ali, caí da minha nave e falei assim, nossa, gostei dessa pessoa, nunca vi essa pessoa na minha vida. Criou ali uma conexão, falei assim, olha que legal este canal, olha, vou fazer o curso dela também, que legal, que bacana. Gente, nunca, né? Como que pode ser? Mas era, eu acho que o Cosmo... Ai, é o Cosmos. O Cosmos unindo ele já a tava gente falando por algum pra motivo. Gente. É. Então, bem como existem situações que não são explicadas na vida real, como o conhecer de Carol Capel com Moriá e dar essa sintonia, também existem coisas que não são explicadas no meio ufológico. Às vezes a gente quer encontrar uma resposta lógica, mas às vezes, e é o que eu sempre falo, nem todas as respostas são para todos os ouvidos. É verdade, às vezes você não está preparado para receber a informação. E às vezes não é nem estar preparado. Às vezes você não chegou a hora ainda de você receber a informação. Eu tenho aqui uma frase que eu sempre uso na vida, que é tudo ao seu tempo. Perfeito. Exatamente. As coisas vão acontecendo quando tem que acontecer. Exatamente. E tem até um livro que se chama Quadrilha. Já leu esse livro? Quadrilha? É da época que a gente estudava lá na escola. Não. Quadrilha de festa junina. Sim. Igual a festa junina da sua abdução. Olha que coisa. Nesse livro tem uma passagem da tia Justina que ela fala assim: não precisa correr. O que for seu, a tua mão lhe há de ir. Ou seja... Bonito. Tudo ao seu tempo, dito pela tia Justina, no livro Quadrilha. Eu não me lembro se é Machado de Assis... Alguma coisa assim, mas o nome é Quadrilha. Tá a aí, história de João e Maria. Numa festa junina. E tem a tia Justina. Olha, gente, que diferente. Nunca tinha ouvido falar, não, Carol. Que coisa. Sério? Sério, nunca tinha visto, não. Depois eu vou te mandar um seriado que é da TV Cultura, que você nunca deve ter assistido. É um seriado de uma jovem adolescente. Fica até a dica pros podcasters aí, não tem nada a ver com ET. Ela... a história da vida dela é contada baseada nos livros da literatura brasileira e portuguesa que ela tá lendo. E o seriado é fantástico, diga-se de passagem, e infelizmente não teve segunda temporada. Ah, que pena. Que curioso. E se chama Tudo que é Sólido Pode Derreter. Se a galera tiver ouvindo aí e tal. Nossa. Foi um seriado da TV Cultura mesmo. Olha, eles têm a mesma produção do Castelo Rá-Tim-Bum. Que legal, Carol. Olha, passa pra mim sim, pra eu poder procurar. Sim, eu vou passar porque eu acho que os episódios estão no YouTube, então é super fácil de achar, só você digitar Tudo que é Sólido Pode Derreter. E são 13 episódios, é super rapidinho de assistir. E, mano, você pega uma empatia com aquela galera da série, que é atores brasileiros, e você pega uma empatia com eles. E tem um dos episódios, fala sobre esse livro, que eu já tinha lido. E aí eles estão num sítio, numa festa junina, numa viagem da escola. Olha só como as coisas se encaixam aqui na quinta dimensão. Olha, tudo faz sentido, né, Carol? No final das contas. Tudo faz sentido na nossa vida. É tudo isso. lindo. Nossa, gente, espero... Então esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram dos nossos causos. E coloquem aí também se vocês têm situações, tiveram já situações que vocês se lembram ou, né, tem aí uma leve lembrança. E sim, se vocês querem que a gente fale mais sobre o assunto, né? Porque aqui a gente contou causos, assim, eu diria básicos, né? Leves. Mas é óbvio que existem casos mais pesados. Exato, mas assim, aqui nós não podemos falar, né, Carol? Pelo menos não por enquanto. Não, por enquanto, ainda não nos foi autorizado. E também porque tudo é questão de, né, o tempo. Tia Justina. Tia Justina, tá aí. É assim que a gente finaliza esse podcast. Com uma mensagem de tia Justina pra vocês, meninas e meninos. Então é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Se você gostou, deixa um like aí pra nós. E a gente se encontra na próxima quinta. É isso aí, gente. Um beijo pra todos vocês e tchau, tchau.